Vamos falar do gel alemão que promete regenerar a cartilagem e praticamente uma nova articulação sem cirurgia. Sou o Dr. Ayrton Corrêa, sou médico ortopedista e médico do esporte e vamos falar hoje do que realmente temos de evidências de como que funciona e o que as redes sociais trazem para a gente que realmente fazem sentido ou não. Então, nas últimas semanas, após várias páginas internacionais postarem muita coisa a respeito desse gel alemão que promete várias coisas, depois páginas nacionais e obviamente que pacientes curiosos, tanto no consultório quanto nas redes sociais, mandando mensagem, comentando a respeito desse gel que promete, de uma certa forma, regenerar a cartilagem, principalmente que é uma esperança para os pacientes que têm doenças articulares como artrose mais grave e que não tem nenhum tratamento a não ser a cirurgia. Bom, quando a gente vê o que o próprio fabricante, os próprios desenvolvedores desse gel falam, essa é uma substância que ele tem como um grande objetivo de você colocar ele na articulação num determinado defeito na cartilagem. Então ele é indicado para quando você tem certos defeitos na cartilagem e você vai lá e coloca esse gel de forma que ele estimule a produção dessa cartilagem nesse local, e isso ele não é feito de forma sem cirurgia, porque no próprio fabricante ele acaba recomendando que faça-se um tratamento que pode ser tanto através da artroscopia ou através de uma mini open, que é uma cirurgia com uma pequena via. E também, quando você vê em relação aos estudos, você vê que desde 2013 esse é um produto que já está liberado na Europa e que já se faz uso. E o próprio fabricante fala que tem mais de 20 mil pacientes que foram beneficiados com esse tratamento. Então aqui a gente já entra em 4 erros básicos em que a rede social acabou exagerando muito sobre essa substância. Primeiro, não é uma substância nova, não é algo inovador, é algo que desde 2013 ele já é conhecido e é utilizado em vários lugares, principalmente nos países europeus. Segundo, precisa sim de uma cirurgia, então ele é feito, apesar de ser feito uma via artroscópica ou por uma pequena via cirúrgica, é sim um procedimento cirúrgico. E aí entra o terceiro ponto em que dizem que você não vai ter nenhum efeito colateral. A gente sabe que todos os procedimentos cirúrgicos podem sim ter efeitos decorrentes do próprio procedimento cirúrgico e a própria substância aplicada, que obviamente tem baixos riscos de complicações, mas sim pode ter complicações. E por último, que é a grande promessa, que é de resolver as artroses, as doenças mais avançadas da articulação. E quando a gente vê a própria indicação desse fabricante, ele é mais voltado para estágios mais leves a moderados da artrose, do desgaste dessa articulação, que pode ser a articulação do joelho, a articulação do ombro. E quando a gente faz uma avaliação mais precisa em relação aos estudos científicos, em relação ao chondrofiller, a gente vê que ele, principalmente você vai encontrar estudos na articulação do quadril e que ele mostra melhores resultados justamente para pessoas que têm um defeito condral limitado. O que significa isso? Uma coisa é você ter uma lesão específica na cartilagem e outra coisa é você ter uma artrose. A artrose ela não é apenas uma lesão da cartilagem. A artrose é uma doença global da articulação. Isso é o que eu bato bastante na tecla, que eu explico para os meus pacientes que veem o laudo muitas vezes e eu vi que tem uma lesão de ligamento, eu vi que tem uma lesão de menisco, uma degeneração da cartilagem, e a artrose é justamente isso. Ele é uma degeneração global de todas as estruturas da articulação. E, infelizmente, essa substância ela não vai substituir o tratamento cirúrgico quando bem indicado. Infelizmente, ela não vai resolver, não vai devolver uma nova articulação em casos de doenças bem mais sérias da articulação, mas sim é uma substância que ela tem um papel importante quando bem indicado. E quando bem indicado, para saber qual a indicação precisa, obviamente que o seu ortopedista ele precisa te avaliar. Essa avaliação ela não é uma avaliação única exclusivamente por métodos de imagem, ressonância, tomografia, ela é uma avaliação conjunta, com exame sim, mas com exame físico e também entender qual é a demanda desse paciente. E quando você utiliza essa substância, como qualquer outro tratamento na ortopedia, de forma bem precisa para o paciente ideal, no tempo ideal, sim, o chondrofiller pode ser um bom tratamento. Então procura o seu ortopedista para fazer a avaliação de qual o melhor tratamento para o seu caso. Não deixe as informações das redes sociais ou pessoas que simplesmente falam algo que está na moda
te trazer, infelizmente, falsas esperanças, mas sim conversa com o seu especialista. Só para vocês entenderem, para quem está mais interessado na parte mais técnica desse procedimento, então quando a gente fala de cirurgia artroscópica ou da cirurgia mini-open, começar falando da mini-open. Mini-open é uma cirurgia em que você faz uma via pequena e através dessa via pequena você consegue abordar a estrutura que tem a lesão. Muitas vezes dentro da articulação, a via pequena ela não nos permite fazer uma avaliação adequada nem realizar o tratamento que é proposto para esse caso. Então aí vem a cirurgia artroscópica, em que basicamente o paciente sim é uma cirurgia, o paciente ele está anestesiado e a gente faz pequenos furos na articulação e entra com câmeras e a gente tem um acesso global dentro dessa articulação. E nesse caso, normalmente você vê onde que tem esse defeito na cartilagem e você vai, faz um desbridamento, tira aquele tecido que não está bom e aplica esse gel. Então esse gel, ele na verdade inicialmente ele é líquido, ele se transforma no gel e esse gel ele tem a grande função de fazer com que naquela região estimule a formação de novas fibras de colágeno e sim uma cartilagem. No entanto, o que os estudos mostram é que essa cartilagem ela não tem as mesmas propriedades de uma cartilagem normal e isso então quando você utiliza ele para defeitos pontuais, ele pode sim ter bons resultados, mas quando esse defeito ele é global e ainda tendo outras alterações na articulação, aí que ficam as limitações. Então aqui foi um resumo bem prático de como é feito o procedimento para você que está interessado nisso. E se quiser saber de outras substâncias, outros tratamentos, ou tiver algum comentário pertinente de tratamento que você fez que foi bem sucedido ou nem tanto, deixa aqui os comentários que eu responderei a todos.